Pessoal, como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Aqui, Prof. Nunes. Eu trago matriz, não é? De matemática, exame de 12ª 2025. Os conteúdos. Primeiro, módulo de um número real. O examinando deve ser capaz de aplicar as propriedades do módulo na resolução de exercícios, não é? Aqui, pessoal, deve entender bem aquelas propriedades de módulos. É normal aparecerem várias alternativas e dizer qual das propriedades, por exemplo, é verdadeira, ou também pode aparecer exercícios do tipo módulo de 2 menos raiz quadrada de 3 é igual a expressões desse tipo, não é? Então você deve saber dizer qual é o resultado. Depois, interpretação geométrica do módulo da diferença. Interpretar geometricamente o módulo da diferença de dois números reais, não é? Então, nós sabemos que módulo é a distância entre dois números, não é isso? Ok? Por exemplo, a diferença entre dois números, a diferença entre um número e menos 3 é igual a 5, ok? Escreva na forma simbólica. Exercícios desse tipo. E depois temos equações modulares. Resolver equações modulares simples. Equações. Não falaram de inequações, mas bom, também para evitar. Aprenda a resolver inequações modulares também. Estamos juntos? Que pode ser algo mais genérico. Depois, ponto 2. Módulo não vai faltar, claro, não é? Ponto 2. Cálculo combinatório e probabilidades. Ok? Já agora, pessoal, se inscreva no nosso canal, só dê essa pausa, porque o nosso canal precisa muito da sua inscrição. Se todo mundo que passa do canal Prof. Nunes se inscrevesse, vocês já teríamos quantos inscritos, né? Ajuda esse canal a crescer, por favor, ajuda aí, não custa um dedinho, ok? Cálculo combinatório e probabilidades. Cálculo com fatorial, calcular fatorial. Então, simplificação de fatoriais, é importante nós entendermos. Depois, vamos permutações, combinações e arranjos. Aplicar formas de permutação, arranjos e combinações para resolver situações problema. E neste canal existem vários vídeos relacionados com como identificar permutação, combinação e arranjos. Triângulo de Pascal, isso aí novidade. Triângulo de Pascal, exame da 12ª. Aplicar as propriedades do triângulo de Pascal na resolução de problemas. Atenção aí, triângulo de Pascal vê no exame, ok? Identificar as propriedades dos números binomiais no triângulo de Pascal, binômio de Newton e aplicações. Identificar um binômio de Newton na forma x mais y elevado a n, calcular termo, não é? Aplicar a fórmula de binômio de Newton para desenvolvimento, sendo n natural. Depois, acontecimentos, certo, impossível, contrário e incompatível. Aplicar se um acontecimento é certo, impossível, contrário ou impossível. Então é importante nós sabermos qual é a diferença, né? Quando que um evento é certo, é impossível, o contrário, incompatível, identificar o tipo de operação em acontecimentos, determinação da probabilidade pela lei de Laplace, calcular a probabilidade de um acontecimento. Aqui é aquela forma, né? Probabilidade, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Vai sair probabilidades, não falta. Então vamos lá virar a página. Função real de variável real. Termo geral de uma sucessão. Aqui, função real de variável natural. Sucessões, pessoal. Determinar o termo geral da sucessão. Classificar uma sucessão quanto à monotonia, se crescente e decrescente. Classificar uma sucessão quanto ao limite. Ok? Então, temos que classificar a sucessão quanto ao limite, nesse caso. Convergente, divergente. Eu acredito que seja isso, não é? Calcular o limite de uma sucessão é importante também, ok? É importante calcular o limite de uma sucessão. Depois, resolver problemas práticos usando propriedades de progressões aritmétricas e progressões geométricas. Determinar a soma de n termos consecutivos de uma progressão aritmétrica e progressão geométrica. Não é o que estão a dizer aqui. Aplicação da progressão aritmétrica e progressão geométrica na resolução de problemas práticos. Soma de n termos consecutivos de uma progressão aritmétrica e progressão geométrica, não é? Agora vamos para limites. Limites e continuidade. Isso não vai faltar, claro. Não é possível, pessoal, fazer um exame da 12ª sem limites. Indicar a partir do gráfico e da expressão analítica se existe o limite de uma função, ok? Nós sabemos que para que o limite exista num ponto, os limites laterais devem ser iguais. Então, calcular limites laterais, tudo mais, e verificar se existe limite. Limites laterais, calcular limites laterais, o que eu estava aí a dizer.
Cálculo do limite de uma função. Formas indeterminadas. Aqui usando todas as indeterminações, pessoal. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 1 elevado ao infinito. Depois, continuidade de funções. Determinar se uma função é ou não contínua num ponto, não é? Então é importante nós sabermos quando uma função é contínua, quando os limites laterais são iguais, está definida nesse ponto. Identificar funções contínuas. Problemas do tipo determina o valor de k para que a função seja contínua. Esse tipo de problemas, né? Determinar os valores de limites sabendo que as funções são contínuas. Verificar se a função admite algum ponto de descontinuidade. Tem de estudar muito isso. Aquela é a parte um pouco mais teórica. Agora vamos para cálculo diferencial. Isso aqui é derivada. Cálculo da derivada de uma função num ponto. Determinar aplicando a definição à derivada de uma função num ponto. Isso aqui é importante saber, não é? Derivada, aqui a ideia é relacionar derivada com limite. Derivada de uma função num ponto é igual a limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando x tende para x0. Saber relacionar, pessoal. Vamos dar uma função que já foi derivada e achar o limite. Parece que querem limite enquanto querem a derivada. Interpretação geométrica da derivada de uma função num ponto. Interpretar geometricamente a derivada de uma função num ponto, ok? Então, a relação entre derivada e um pouco de geometria derivada e são problemas do tipo. Aqui é para relacionar, pessoal, derivada declive, não é? Se uma função é crescente, derivada é positiva. Se uma função é decrescente, derivada é negativa, esse tipo de coisas. Derivabilidade e continuação de um ponto. Indicar os critérios da derivabilidade e continuidade em funções num ponto. Critérios, quando é que uma função é derivável, não é? Nós já sabemos que se uma função é derivável num ponto, a função é contínua. Mas o fato da função ser contínua não significa que ela é derivável. Regras de derivação para o cálculo de derivadas primeira e segunda ordem. Aplicação de derivadas de funções de variação extremos. Aplicar regras de derivação no cálculo de derivadas primeira e segunda ordem. Aqui, ok? Calcular máximos e mínimos a partir da função. Máximos e mínimos. Não sai integral, não sai números complexos. Jovem, não se preocupa com integrais nem números complexos. Não vai ser. Não se preocupa com matérias da 11ª. Okay? Somente 12ª, desde módulos até derivadas. Pessoal, vamos dimar. A partir de 8 de setembro, 21 horas no Google Meet, nós começamos com a nossa turma online, ok? Epa! Tchau!